Graça e paz, irmãos, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado seja o Senhor pela oportunidade de continuar sendo ministrada pelo Espírito. E hoje, mais uma mensagem maravilhosa, edificante, que a mesma encontre morada, né? E que seja uma palavra recebida em boa terra, porque se faz muito necessário que se entendam, né? E que estejamos alinhados, né? A mente de Yeshua, para discernirmos e saber como viver e resolver os problemas caso surjam, né? Enquanto vivemos aqui na condição física, temos que saber que pela orientação do Espírito é o melhor caminho para nós, para os nossos, e em especial aos nossos, para auxiliá-los, né? Então hoje eu vou falar a respeito da questão de filhos, no contexto geral, tanto filhos de Deus como nossos filhos, né? Como filhos de Deus devem estar. Existem muitos exemplos na Bíblia de pessoas que se colocaram de acordo, entendendo os propósitos do Todo-Poderoso, entendendo a onisciência dele. E eu vou hoje, se não der para se estender mais, eu vou colocando sequências, porque é um assunto muito interessante. Eu vou falar a respeito de Jó, né? Hoje eu vou iniciar falando de Jó. Então, que todos possam discernir em nome de Yeshua, amém? Vou ler aqui Jó capítulo 1. Vou ler pausando, né? Vou ler do 1 ao 3 que diz: Na terra de Uzer vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Percebam que a linguagem aqui bíblica é muito detalhista e clara, porque é para nos trazer, para nos colocar dentro dessa história. É para a gente refletir e colocar com os tempos de hoje, fazer comparações, né? Claro que não é o mesmo tempo, mas aqui fala a respeito de alguém que temia e era justo, né? Então, logo então devemos nos aplicar e no que se refere à fé e como nos colocamos diante do Todo-Poderoso, nos serve muito como lição, né? Então Jó era um homem suprido, não lhe faltava nada, era uma pessoa que era bem remunerada, era um homem muito conhecido, logo então influenciava, melhor dizendo, né? Influenciava na sua conduta, na sua integridade, na justiça diante do Todo-Poderoso, né? E só que tem um detalhe aqui, né? Eu vou lendo aqui, o versos 4. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidava suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, abre aspas, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Fecha aspas. Essa era a prática constante de Jó. E continua nos colocando detalhes importantíssimos. E por que é para nós? Por que é para o povo de Yeshua, povo do Cristo ressuscitado? Porque não detalha, não coloca aqui, os filhos de Jó eram casados, suas irmãs também, cada um convidava, né,
seus irmãos, né? Convidava suas irmãs, seus familiares, seus filhos para uma reunião, né? Não, mas ela é bem clara. Convida para um banquete, comiam e bebiam com eles. Não passa a imagem de que Jó, a mãe, estava. Logo então, demonstra que não era uma reunião familiar, embora eram irmãos, né? E mais para frente isso fica muito evidente. Verso 6. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, abre aspas, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, abre aspas, de perambular pela terra e andar por ela. E para que fique claro a questão da onisciência do Todo-Poderoso, depois eu retorno aqui, eu vou ler Isaías 45, verso 7. Isaías 45, verso 7, que diz: Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Não tem como desconsiderar a onisciência do Todo-Poderoso, né? Criador, ele está no controle de tudo. E felizes são aqueles que estão nessa integridade, nessa justiça, a qual Jó se encontrava. E Jó está antes do Yeshua ressuscitado. Mas é uma palavra atemporal, que serve como exortação em questão de conduta, em questão de justiça, em questão de alinhamento de como devemos nos conduzir na terra. Jó tinha essa preocupação. Ele levantava de madrugada e fazia o holocausto. Por quê? Porque o filho não havia ainda, né, sido sacrificado. Jó está em outro tempo. Aqui percebe-se a mente de uma pessoa muito bem conduzida, instruída e que temia de verdade, né? Essa integridade de Jó era verdadeira diante do Todo-Poderoso. Ele é citado aqui antes de Yeshua, não sendo ele o único, né? Abraão se colocou assim. Ruth também, uma mulher, né? Assim como Noemi, sua sogra, Ruth se colocou assim, confiante no Todo-Poderoso. Então, gente, o que não falta são relatos de pessoas que confiaram no Criador e andaram em comum acordo com ele, né? Mas Jó, ele tinha muitas razões para se preocupar. E veja que a preocupação dele era, abre aspas, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Por que Jó se preocupara com essa questão, como eu coloquei lá atrás? Porque certamente não era uma reunião saudável. E Jó se guardava de fazer o mal. Jó não estava presente nessa reunião, né? Então, dá a ideia de que algo abominável acontecia nessas reuniões. E a preocupação de Jó era que eles fossem purificados. Hoje a nossa purificação vem, porque purificação é santificação, né? Vem pela palavra, pelo hábito de ouvir e ouvir a palavra. De uma mente transformada, crente verdadeiramente no que fora feito a respeito do sacrifício. Esse holocausto aqui já foi oferecido, já foi o sacrifício perfeito e definitivo, como diz em Hebreus 10? Sim. Foi concluído, foi selado, foi estabelecida uma nova aliança. A justiça no Filho é algo que devemos considerar e muito, como entendendo, né, com uma mente renovada, essa justiça, a morte, o sacrifício de Yeshua, quando temos consciência disso, entendemos, né, que foi por nós, logo então tem o constrangimento
vamos buscar essa santificação. Lá atrás, o Criador aceitava o sacrifício, né? Por quê? Porque o sacrifício perfeito e definitivo não tinha sido feito ainda. O sacrifício de Jó não era perfeito e definitivo, mas o que o pai levou em consideração, não só o holocausto dele, mas dos outros, era o temor desse justo, né? Em se compadecer, claro, dos seus filhos. E aqui continua, ó. Certo dia, os anjos vieram apresentar ao Senhor e Satanás também veio com eles. Ó, os anjos vieram apresentar ao Senhor. Por que que os anjos vieram apresentar ao Senhor, né? Certamente, o papel dos anjos não é o mesmo de Satanás. O papel dos anjos é guardar, né? Guardar os filhos, proteger, livrar-los do mal. Mas o de Satanás é acusar. E o Senhor, li lá em Isaías 45, 7, porque o Criador está no controle de tudo. Então ele pergunta para Satanás o que ele estava fazendo, ele disse que estava a perambular a terra. Versos 8, disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Aqui começa a elaboração dos questionamentos, né? Será que Jó não tem razões, né? Porque foi colocado aqui a acusação, né? Foi colocada aqui a questão. Será que ele não faz porque ele recebe de ti? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Esse ponto é muito, muito importante também. Cerca é proteção, né? O Senhor protegia Jó e protegia os filhos, né? Protegia Jó e protegia os filhos. E hoje, irmãos, você tem consciência dessa proteção na sua vida, no seu lar? O que está passando dessa cerca para dentro com o seu consentimento? Muitas das vezes a falta do discernimento faz com que muitas pessoas acreditem que vocês não. Mas é uma pergunta que nós devemos nos fazer sempre. Será que eu estou deixando algo passar dessa cerca para dentro? Porque eu não posso, porque eu creio que o Senhor, esses anjos estão a nosso favor, estão a nos proteger, mas dentro do nosso lar precisamos saber. E é com as instruções que não se cansando de falar, devemos sempre chamar a atenção dos nossos filhos, conversar com eles, porque eles estão em um outro tempo, não é o nosso. De 30 para frente, temos lembranças saudáveis da nossa criação, da nossa infância. Não é a mesma das crianças de hoje. Não que devemos tirar delas o acesso às informações, mas o que elas não podem ficar é sem a instrução. Isso é muito importante, é um ponto importantíssimo. Como filhos de Deus, não podemos entrar na mente dos nossos filhos, mas podemos, dentro dessa cerca, dessa proteção, porque quem age é o pai, né? É o pai que convence. Além de ser como, no caso de Jó, né? Buscar essa integridade, essa justiça, andar em toda a verdade, mas demonstrar isso, ser esse referencial para os nossos e ser o testemunho diário, né? Então aqui, ó, Satanás começa a questionar o Criador. Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem. E fere tudo o que ele tem. É algo seríssimo, né? Veja aqui que vou colocar aqui a questão das trevas,
não vou colocar a questão de Satanás. Aqui é uma questão figurativa e que devemos compreender que quem está no poder é o Criador. Mas o Criador, ele sonda pensamentos. Ele conhece as intenções dos homens e sabe que são fúteis. Não no contexto geral, porque quando somos transformados, a gente não pode se encaixar no conceito da impiedade, né? Nosso encaixe tem que ser no caminho estreito e sempre no aprendizado, porque estamos sempre aprendendo diariamente, né? Enquanto estivermos aqui nessa condição física, estamos a aprender, né? E testemunhar o que aprendemos em vida, né? Mas aqui Satanás diz de novo, né? Versos 11. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face, né? Vejam que essa questão do professar a fé ao Todo-Poderoso, de ter a confiança plena de que Ele está no controle de tudo, nos gera temor. Nos gera temor, né? Porque até então, se a nossa visão for a física, a carnal, estamos longe desse temor verdadeiro. E esse temor, ele precisa gerar perseverança numa conduta, numa boa conduta. Embora de repente não esteja vendo resultados de imediato na vida dos seus, aqui no caso de Jó, Jó oferecia e ele não via resultados, porque era uma prática constante. Na casa de um ou de outro, era uma prática constante. Mas veja que aqui parei nessa questão que é muito séria. Vou ler novamente, versos 11. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Aqui tem duas questões seríssimas, irmãos. Primeiro, o risco que um cristão pode sofrer em relação à perda, porque gera sofrimento, né? Gera angústia. E o outro lado, a definição para quem mesmo tenha um pai, uma mãe, um irmão, alguém ali que está professando uma fé verdadeira, que está dando testemunho diário da presença do Todo-Poderoso e do seu Filho Yeshua na vida dele, mas essa pessoa não te garante salvação. A salvação está pela fé, né? E tem uma palavra que diz, pode colocar uma candeia debaixo né? Ou seja, a candeia ela tem que trazer claridade para todo o ambiente, né? Já falei a respeito disso. Falei a questão da luz, da importância de ser luz na terra. Mas assim, para nós, o risco que nós corremos, caso o todo não esteja edificado, é de perdas. E o outro lado é o fim para aqueles que andaram rebelde, que não se atentaram ao agir do Todo-Poderoso, não aceitaram, continuaram na impiedade e na rebeldia. Longe que o Senhor livre os nossos filhos, para quem é casado, para quem tem outras pessoas sobre o seu zelo, que o Senhor livre de os levar nessa condição. Mas é importante falar, é importante não se cansar em perseverar, né? E nessas instruções que leva as pessoas que estejam ali ouvir ou a testemunhar o seu testemunho de vida, a perceberem que é muito e muito válido se colocar como o que você tem aprendido e sendo instruído pelo que a palavra do Senhor diz. Isso é importante, isso é o mais importante da terra. O mais importante da terra não é perceber um momento de fraqueza e aí você se alinhar a tudo aquilo que é visto como banquetes,
bebedeiras ao ponto de embriagar-se, a movimentos que alegram o corpo, a situações que trazem os prazeres momentâneos, você não vai estar dando exemplo. E o teu exemplo é algo muito importante. Estou lendo aqui, antes de Yeshua, mas é o mesmo que se pede nos evangelhos. A importância do sacrifício perfeito e definitivo, a importância de crermos no Salvador e que somos justificados nele, é descansar. Mas precisamos estar alinhados ao corpo. Se você, depois de alcançar esses conhecimentos, a plena certeza da justificação, você perceber que você está inserido em contextos porque você é salvo pela fé, você está enganado. Existe um preço a ser pago, mas não somos salvos por conta desse preço pago, por conta da rejeição a tudo aquilo que leva à impiedade e à poluição do templo, do corpo, da morada que somos nós. Não. Precisamos ir de contrapartida. Somos santificados pela palavra, então estamos de acordo. Nossas orações, somos adoradores em espírito e em verdade, nossas orações elas vão além das nuvens, elas não param nas nuvens. Então tem tudo uma questão de consciência. Então aqui Satanás, ele fala para o Senhor para tocar em tudo que Jó tem. Mas o que o Senhor diz? O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Embora, olha aqui, então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, olha aqui o ponto. Não, como é que eu posso dizer assim? O banquete certamente era durante a noite, né? Então Jó levantava-se de madrugada para fazer esse sacrifício em prol dos filhos. Não deu tempo. E aí a gente coloca para o nosso tempo de hoje. Muitas das vezes pode não dar tempo de você falar aquilo que você quer, aquilo que é necessário, aquilo que é importante em conformidade às instruções da palavra e principalmente do Espírito Santo, porque é uma luta espiritual muito grande. E acreditem, por conta de tudo que é dos banquetes oferecidos nos YouTubers, nas redes sociais, você não sabe que tipo de banquete teu filho, tua filha pode estar tendo lá, mas tenham certeza de que eles têm acesso. São curiosos, né? Então, quais são os banquetes hoje oferecidos? Será que você está como Jó, atento a um sacrifício? A necessidade de um sacrifício? E para que não fique só nessa questão do tempo de Jó, vou aqui para Hebreus. Hebreus 8. A questão da consciência, irmãos. Tempo de Yeshua, para nós renovados, infere muito a questão da consciência. É preciso entender qual a representação do filho em relação ao sacrifício. Hebreus 8 diz aqui, ó. Muitos negam esse sacrifício. Negam, diz que professa a fé, crê que ele veio, morreu, mas negam isso aqui, ó. Não, é Hebreus 9, a partir do versos 24 diz: pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do santo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos, com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do tempo, mas agora ele apareceu uma única vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Vejam, olha os pontos aqui importantes. Yeshua não precisou entrar em santuário feito por mãos humanas. Yeshua não precisa e nem precisou fazer sacrifícios repetidas vezes. O que Jó fazia?
era um ritual já, né? Por conta da rebeldia. Os filhos eram santificados, certamente ele os instruía, chamava eles a atenção, e ele levantava e fazia o sacrifício por cada um deles. Era uma prática aqui, para vocês entenderem que a palavra ela é uma, né? Ela é uma e não vai existir inocente diante do Todo-Poderoso jamais. Só que se não nos atentarmos aqui a Hebreus 9, que não é mais necessário o sacrifício. Yeshua não precisa vir novamente e acontecer tudo o que aconteceu. Ele vai vir para juízo, porque uma única vez foi aceito como sacrifício, que vai falar em seguida no capítulo 10, o sacrifício de Cristo é definitivo, foi definitivo. Então, quando nós cremos, aqui é que está a questão, quando nós cremos que o sacrifício dele foi definitivo, temos que entender todas as questões em relação a esse sacrifício, o seu significado, a sua importância, o que representa para nós, a humanidade, por que foi necessário que ele viesse e passasse por tudo isso, para resgate de todo aquele que nele crê. É um resgate. Por quê? Porque até então, quando não se entende, as pessoas estão aprisionadas em muitos conceitos. O problema é quando se convertem e ainda estão nos conceitos elevados, na questão do eu, né? Eu posso, eu me garanto, eu consigo, eu sou bom. E aí coloca esse sacrifício no canto como se fosse necessário um outro sacrifício a seu respeito. Não, foi definitivo sim. E é por conta disso que devemos nos colocar como Jó, na integridade de Jó, andando em toda a justiça segundo os evangelhos. É só ler Romanos, as cartas de Romanos. É só compreender a importância do corpo. É só ler 1 Coríntios, 2 Coríntios, as exortações acerca do corpo. Quando vai falar da família, do casamento, dos filhos, é tudo questões voltadas à importância do corpo, do templo, da morada que somos nós. A palavra ela se alinha, ela é uma só. Mas Jó, embora Jó tinha essa preocupação de como que os filhos estavam em seu íntimo, falo com minhas palavras, será que não estavam poluindo o templo? Será que não estava na mesma decadência do corpo, sem a consciência de que deve temer, estar em toda a justiça, alinhado, que se refere ao Todo-Poderoso? Não se pode brincar com essas coisas, é muito sério. Eis que veio o vento forte e eles morreram na prática do pecado. Estavam todos juntos, os 10. Morreram na mesma condição. E aí? Aí depois, né, o capítulo começa relatando toda a aflição, mas Jó não atribui ao Senhor culpa alguma. Bendito é o nome do Senhor. Ele fala, nu eu vim, nu eu retornarei. Bendito o nome do Senhor. Por quê? Porque Jó tinha consciência do grande e do qual grande é o poderoso, é o Criador. Mas os seus filhos, embora sendo seus filhos, não se alinharam, não andaram. Hoje, no tempo de Yeshua, qual é o diferencial? Né? Devemos nos perguntar, como que eu devo instruir o meu filho no tempo de Yeshua? Em relação à conduta, em relação às práticas da carne, às obras da carne, como diz lá em Gálatas 5, se não me engano. Se não me engano é em Gálatas, né? Se não me engano é Gálatas 5. Instruir os seus filhos acerca das práticas que fere o corpo. Levar eles à consciência de que nós somos o templo, a morada. Hoje o mundo está em outro caminho, colocando a importância das coisas
espirituais em coisas visíveis e concretas. Claro que tem muita gente que se reúne em templos e que falam, gente, aqui são paredes, não é igreja, igreja somos nós somos a igreja. Tem muitos filhos e filhas que exortam, mas se tiver, nem que seja um pouquinho de algo voltado para o que se refere ao banquete, para saborear, para alegrar a carne, é como o fermento que leveda a massa. Então, a pureza está nos evangelhos, no evangelho dado ao ministério do apóstolo Paulo. E aí vamos entender toda a palavra, né? Jó fazia esse sacrifício repetidas vezes porque ele via a necessidade pelos seus filhos, ele era incansável. Coloquemos-nos como Jó também, sejamos incansáveis, porque são tempos ainda mais dificultosos, né? Onde, independente de idade, filhos podem se voltar contra os pais. Se você for tirar algo, discipliná-lo hoje, colocar de pensamento, às vezes não é suficiente. Tirar um objeto não é suficiente. Mas a instrução, segundo a palavra do Senhor, e exemplos é o que não faltam, sim, são atitudes sábias. E que pode ter certeza, confia na onisciência do Todo-Poderoso. Esse que cria as trevas, esse não é o único, né? Que criou as trevas e a luz, que promove a paz e a desgraça. E creia que a palavra dele não volta vazia, que ele vai edificar. Não desanime jamais diante das dificuldades, mas creia que ele os edificará seus filhos, e que eles não serão encontrados de surpresa a uma grande tempestade, levando-os à morte, tempestade ou vento, né? Levando à morte, não, o Senhor cuidará. Os anjos foram à presença do Senhor e Satanás também, irmãos. Creia, os nossos olhos não são abertos para ver, mas os anjos estão aí para cuidar dos nossos, para cuidar de nossas vidas, nos dando a direção, o Espírito nos dando a direção de como continuar. Não é fácil, é uma luta. E quem não tem luta? Mas enquanto tiver vida, aproveitamos a oportunidade para nos colocar, né, na leitura, para meditarmos e aprendermos que diz o Evangelho do Cristo ressuscitado, para sermos edificados, fortalecidos para toda boa obra, iniciando a obra do nosso lar, da vida dos nossos. Sejamos exemplo, sejamos testemunho diário, né? Hoje eu explorei mais essa questão de Jó, procuro não ultrapassar muito o vídeo, e eu vou continuar nessa linha, né? Porque o que não falta são exemplos. Logo, logo eu farei um outro, e eu creio que vocês já estão sendo edificados. Que você seja como Jó, confiante no tempo do Cristo, do Yeshua ressuscitado, de que Ele é o nosso garantidor, e que as instruções dele no tempo em carne e ressuscitado é o que nós precisamos. São as instruções necessárias para a nossa vida, para vivermos e contemplar todas as bênçãos que o Senhor tem a nos dar. Tem porque Ele é bom, porque Ele quer nos dar.